Eu envio. E quando a gente fala com essas pessoas, às vezes elas vão e nos atacam. E uma coisa que eu sempre penso, né? Se eu tô no lugar e eu vou em nome de Cristo, então todas as pessoas que falam para mim, elas falam em relação a quê? Elas aceitam a Jesus ou rejeitam a Jesus. Tipo, elas não rejeitam vocês como pessoas. E isso eu falo porque a gente vai levar o evangelho. E eu já levei assim, na onde eu estudava, pessoas acharam ruim. Então, quando eu encontrei com essas coisas, aí o meu coração falou assim: eu não fui lá por mim, não é a minha pessoa que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a Cristo. Mas se rejeita Cristo, me rejeita também, né? Porque eu levo o nome dele. E aí é bem aquela questão de você tá. E aonde você vai, os seus pés, eles abençoam aquele lugar. E Jesus falou: se os seus pés entrarem na cidade e vocês falarem o evangelho, receberam a mim. Mas ao mesmo tempo, se eles te rejeitarem, rejeitaram o meu nome, não rejeitaram vocês. Então, tudo que vocês passam, tudo que a gente passar, isso é por princípio, sabe? Seja pregando na internet, seja correndo risco de vida lá, né? Se a gente estivesse na Indonésia, se a gente estivesse no Paquistão, a gente também vai estar sujeito a coisas ruins aqui, né? Das pessoas fazerem coisas enquanto a gente prega o evangelho. E não deixa nada disso abater, né? Porque eu sempre trabalhei muito na questão, principalmente rede social, da questão dos meus olhos, o que que eu tô vendo, porque é aquela que nosso coração, o que suja o homem é o coração, não é aquilo que vem de fora. Só que Deus ele fala, né? Guarda, os seus olhos, eles são a lâmpada do corpo, ele também é lâmpada ao coração. Então, o que entra nos nossos olhos e eu tenho aí Deus me deu essa capacidade de o que bate nos meus olhos assim, eu vejo, eu não absorvo, sabe? Então a gente se protege em relação a algumas coisas e a gente tá lá e prega o evangelho. E tipo, cai em semente, cai em terra fértil. Aí vocês entrando nesses grupos, eu vou enviar o link do Connected, que é os grupos que a gente tem mais contato com o povo, assim, que tá mais focado em línguas, né? Estudar línguas, então vocês podem começar a falar, que nem a Gisele colocou, não sei o que falar. Ou pode começar no hello. no, Fácil, é fácil. Se é, não for de Não é oração, fácil. repete. exato. Ei, Gisele, eu sou assim, eu sou medrosa, sim, mas eu quero muito avançar, entendeu? Orem por mim. Mas eu também era medrosa, mas o medo passa. Quando a senhora fala para a primeira pessoa, a senhora vai ver como é tão fácil, tão bom, que o medo passa. É verdade, Exato. às vezes dá um jeito, mas Isso a é gente tem verdade, concordo, viu? que E aí porque que começa, né? a gente, a gente tem que enfrentar essas coisas para poder Jesus chegar até aquela pessoa, né? Porque senão É, aquela pessoa não Exatamente. vai ouvir falar de Jesus. Às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem de ouvir falar de Jesus através da gente. Exatamente. lindo, isso mesmo. Eu achava que a minha vida toda eu achei que fazer missão, não, eu sei que orar e ganhar vidas para Jesus é muito importante, é coisa linda, porque é algo muito bom as pessoas saberem o que a gente sente de gostoso ter Jesus. Porque se você tem algum problema, se você ora Jesus, você acredita que ele está ali ajudando, está ali pertinho de você, ajudando você a passar aquele processo, aquele problema, né? Então a gente está sabendo que não está sozinho. E a gente quer que as pessoas saibam disso. Isso eu gostaria muito, que se as pessoas soubessem como é gostoso ter Jesus, todo mundo queria, né? Porque é muito bom. Exatamente. Ai, Ermelida já até deu para começar a falar, né? Essa questão de a gente, nossa, o tesouro do meu coração, sabe? Eu sempre, quando eu encontro, por exemplo, pessoa no ônibus, né? No ônibus eu tenho que ser rápida. Aí eu falo, nossa, eu recebi uma. Eu pergunto, você já recebeu uma boa notícia hoje? Gente, só isso já consegue falar com todo mundo. Você já recebeu uma boa notícia hoje? A pessoa, não. Você já começa a falar já. Você, nossa, é o tesouro do meu coração. Então, tem várias formas de, às vezes, a gente chamando a atenção da pessoa fazendo alguma pergunta, trazer, né? Aí, às vezes eu coloco, eu até mandei, né? Você dirige? A pessoa, não, o que acontece se quebrar a lei de trânsito? E sai conversando. Tem gente que acha que eu sou doida, tem gente que acha que eu sou doida. Aí tem uns que eu começo a falar coisas assim, mais normais, né? Eu chego, porque como o ônibus não é rápido, né? Aí eu tenho que ser rápida, tem que ser prática, já tem que a pessoa vai descer. Aí segundo beijo, né? Agora, quando a gente tá no WhatsApp, a gente pode começar a falar, né?
Aí, que nem a irmã Lidina falou, nossa, eu queria que você soubesse, assim, sabe? Porque eu tô agora no meu quarto, eu tô orando, e a presença de Jesus tá comigo. Gente, eu já enviei mensagem, só isso de falar, nossa, eu tava arrasada, destruída, assim, né? A gente chora, a gente tem as dificuldades da vida. Então, quando você abre o seu coração, a pessoa, nossa, a pessoa tá falando em relação aos sentimentos, o que ela tá passando. E aí você fala, Jesus, ele foi comigo até o fim, ele prometeu do começo ao fim, ele é comigo, porque ele vive. Não é que nem Maomé trouxe o Corão, mas você sente a vazio na sua alma. E eu não sinto mais o vazio. Jesus tirou tudo. Então, é coisa de vocês podem pegar, falar, ó, que nem eu falei, você já ouviu uma boa notícia hoje, pode começar a mensagem, nossa, eu lembro de uma vez que eu estava passando isso, e isso, e Jesus, ele foi, sempre será, ele trouxe, e aí o nosso testemunho, e a gente começa a falar com a pessoa, fala da salvação, né? Que é sempre assim, o nosso testemunho, ele traz a pessoa para entender a gente, ouvir a gente, que muitas vezes a pessoa quer se conectar com uma pessoa, né? Então é por isso que Jesus se fez homem e ele falou com pessoas sendo pessoas. Aí a gente fala assim. Agora, quando a gente, que nem eu falei, eu não tinha tanto tempo, por exemplo, no ônibus. Então eu sou mais direta. Só que a mensagem da salvação que não pode faltar. A gente leva o nosso testemunho, só que o nosso testemunho ele não traz aquela consciência do pecado. Então a gente começa falando da pessoa para a pessoa, né? Por exemplo, desse testemunho, e depois leva a salvação, que aí traz a mensagem. Então, a partir de vários modos, a gente consegue falar. Que nem Jesus, né? Jesus com a mulher do poço, aí ele. É tipo mais ou menos assim, nossa, que sede. Aí a mulher, oxe, mas você está pedindo beber para mim? Aí ele, mas eu sou a água da vida. Tipo assim, Jesus usou o contexto, sabe? Então, gente, é questão de contexto. Contexto, você tá lá, aí a mensagem não muda. O que muda é como você vai, né, ir encaixando, falando, o que a pessoa está falando para mim. Aí você já entra com o que ela está falando, o que ela está. Ela está vivendo isso. Então você usa o que ela está vivendo para trazer para o reino. O povo semeava, era o quê? Agricultura. A maioria das pessoas falavam, né? É tudo que elas viviam. Aí Jesus, o reino de Deus é semente, que vocês plantaram, tá vendo? O semeador que saiu a semear, aí ele começou a plantar em vários solos, e Jesus usava o que o povo via. Eu não duvido que assim, Jesus estava lá sentado. Aí, imagina Jesus, gente, porque Jesus, ele se fez homem. Então ele teve, né? Como é que eu vou apresentar o reino de Deus para esse povo? E assim, Jesus sabe todas as coisas, né? Só que Jesus, ele fez isso. Olha, eu imagino Jesus assim, sentado, vendo um homem semear. Imagino isso. Eu imagino vendo o homem semear. Jesus vai pensar, imagina Jesus. Como é que eu vou apresentar o reino de Deus para essas pessoas que estão cuidando da vida delas, para essas pessoas que estão indo trabalhar, para essas pessoas que não têm nada a ver comigo, nada a ver com o reino de Deus, né? E aí Jesus viu um homem semeando e ele falou: Nossa, sabe a palavra? A palavra de Deus, ela é como aquela semente. E se ela cair no coração de cada um de vocês, ela pode entrar, mas morrer por causa das dificuldades da vida. Ela pode até cair, mas o sol, todas as pedras, e não cresce, mas ela pode cair no coração, e ela cresce e vira o reino de Deus. Então, Jesus usava o quê? O contexto de Jesus era esse. Aí a gente pega o nosso contexto de hoje. Pega, por exemplo, o ambiente da faculdade. Vai falar, professores falam de matérias que elas muitas vezes vão contra os valores, né? Valores da nossa fé, valores morais. Então, você vai falar o quê? Como você vai começar a compartilhar o evangelho? Às vezes, a partir mesmo dessas coisas que você vai com sabedoria, e essa questão aqui está sendo difícil, né? A gente está falando de outras nações, e a nossa nação precisa também muito da fé, assim, de nascimento de novo, porque os cristãos estão entrando na universidade, mas não sabem falar para as pessoas o evangelho porque eles tá sendo comido pelo secularismo. Então, o secularismo é a Europa. A Europa nasceu, reforma protestante foi lá, e hoje ela é mais uma das maiores seculares, ateísmo de todos. Então, é questão da gente ver o nosso contexto, por isso que a gente está estudando o contexto Hausa, para a gente, a partir do que eles vivem, começar a falar para eles, né, da realidade. Então, a gente já viu que o contexto deles é sim o islamismo. Então, eles vão na Meca, né, não é Meca é o lugar. Esqueci, o Mesquita. Vão na Mesquita, eles fazem as orações, tem o Ramadã. Então, eles têm esse coração de buscar Deus.
E isso, de uma forma, é bom, porque Paulo, ele começou a falar para aquele do povo da Grécia, e falou, Atenas, na verdade, e falou assim, eu vejo que vocês andam muito religiosos. Talvez não seja bom, né? Mas eu vejo que vocês andam muito religiosos, e vocês têm um altar escrito ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vim falar. Então, tipo, pega aquilo que eles têm, né? A gente, essa semana, tô para repetir mesmo, essa semana a gente vai pegar os profetas. Os muçulmanos creem nos profetas, creem em Moisés, que eles são enviados por Deus para falar a vontade dele, Abraão, Noé. E a gente vai fazer esse trabalho essa semana de pegar esses profetas e pegar aquilo que eles falaram para apontar para Jesus. Jesus como sacerdote, Jesus como sacrifício, Jesus como salvador, que tira o pecado do mundo, Jesus como cordeiro. Então, toda parte, e é essa questão, vocês vão ver na Bíblia, Levítico, se vocês quiserem se aventurar em Levítico, confronta Levítico mesmo, mesmo que seja difícil, vai para Levítico. Tá, tem uns que é bem mais claro, né? Assim, Isaías, gente, se vocês pesquisarem na internet, profetas que falam muito de Jesus. Isaías é o primeiro. Isaías é o que mais falou de Jesus. E muito claro. Nossa, eu vou até ver se o muçulmano crê no Isaías, né? Porque Isaías é tão claro que ele fala assim: e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Os nossos castigos estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É totalmente Jesus, tipo assim, totalmente. Tanto que é esse versículo de Isaías que fala para os judeus. A gente pega eles e vocês vão enviando no grupo e começando a pegar para construir a carta, que vai fazer parte da nossa carta, isso. Amém. Sayuri, e a cegueira espiritual deles, dos muçulmanos, é tão grande que eu estava lendo hoje, e o Corão foi escrito mais de 600 anos após a vida e a morte de Jesus, né, em um local diferente do que Jesus viveu. A língua era diferente porque foi escrito na Arábia, não é? E os evangelhos, todos os relatos bíblicos tiveram testemunhas oculares, que foram os apóstolos. E muita Não coisa é? também do próprio Corão, assim, foi escrito só por um, só por Maomé. Aí você vê que, Exatamente. tipo assim, se ele quisesse colocar e errar e escrever o que ele quisesse pelo bem dele, e assim, até a Exatamente. questão de ser alterado, né, depois, que essa questão do homem usar religião, né, para muita coisa, mas você vê que a Bíblia foi 40 autores diferentes e, tipo, pessoas que não se viram, sabe? Moisés, que vivia ainda no Egito, na peregrinação, que o povo não E tinha foi nem muita registrado coisa. 30 anos só depois, né? 30 anos só depois. O Corão foi 600 anos depois. Porque tem várias formas, né? Que nem a Socorro tá pegando da história. Aí falar historicamente, aí eles, mesmo assim, sabe, é muita questão, eles ouvem, aí pode até abrir o coração deles, mas eles ainda vão ficar, não, porque mesmo que nem a gente tem várias abordagens, né? Aí pode um pouco abrir mais o coração deles, quando a gente fala da questão da historicidade da Bíblia, a historicidade do... Aí, se a gente fala do Islã, talvez eles pesquisem, mas a historicidade da Bíblia é muito clara em relação a muita coisa. Tem até os vídeos que a gente pode passar. Mas o que vai, assim, a questão de falar da cegueira espiritual é só o Espírito Santo consolando mesmo, convencendo, né? Exatamente. Por isso que eu digo que a gente tem que orar muito. É difícil, assim, porque se fosse fácil, o muçulmano é a religião que mais cresce hoje, gente. Mas cresce também é assim, né? Se você crê ou não crê, tu não... ou você crê ou você crê, minha filha. Meu Deus. Então, por isso que também cresce, né? Só que é o nascimento do novo espírito. Aí, da parte... Alguma dúvida que vocês têm do que a gente vai fazer essa semana? Pode também digitar no chat, se tiver uma ideia também. A Socorro já teve a ideia de a gente começar a já tendo contato com esses povos, porque da conta do Instagram mesmo a gente vai usar só depois, né? Que aí a gente vai ter as contas mais separadas. Olha, a Dona Liduína vai ter a primeira oportunidade dela de conhecer uma pessoa que não é brasileira e falar de Jesus. Não é não, Dona Liduína? Justamente eu queria falar para vocês que para mim vai ser assim uma coisa, a minha vida toda eu trabalhei em missão, mas ajudando as pessoas, orando, levadinho um dia um remédio, um alimento, uma coisa, fazendo essa parte de missão. Mas agora o negócio é mais sério.
Coisa boa. Então, Mas, eu tô olha, feliz. Deus está no controle, a senhora vai ver, vai ser tão fácil que a senhora vai se viciar em pregar Jesus. Exatamente. Glória a Deus. E foi muito assim, muito Jesus unindo a Ah, gente, sabe? A Socorro, quando ela enviou, a Socorro me ligou uma tarde, ela, Sayuri, e olha que eu já tinha o Sky Center na mente, já tá, mas ela assim, conversando, né? Aí a Socorro me falou, Sayuri, eu quero que você me ensine. Foi assim, Socorro. Aí foi a falar com esse povo. Aí ela falou isso. Na outra semana já tava no Messenger dela já. Eu falei, nossa, nem precisava. Mas é mais ou menos assim, a gente começa, Deus vai acrescentando. Deus vai ensinando, é tão linda a maneira como Deus faz. amém. E a Isso gente mesmo. juntando Eu falei com a multiplica, né? Faísca. O que Deus quer, só que a gente toma uma posição de ir. Pronto, a gente se posiciona e vai, e Ele supre. Amém. Glória a Deus. Estou aqui Sayuri. orando por nós. Oi, pode falar, Júlio. Pode falar. Peraí, deixa a câmera aqui. Tá, agora eu posso ligar a câmera. Ai, Pode ser, pessoal? Ai, Eu tenho a sugestão de 3 temas para a gente estudar e cai exatamente nos motivos pelo qual Jesus teve que vir em carne. O primeiro deles, você até sem querer saiu, ele citou esse verso, só que eu acho que você não sabe onde estava. É Romanos 8, 3 e 4. Fala claramente por que Jesus teve que vir em carne, por que ele teve que ser homem. Fala claramente. Então, esse é a primeira passagem, Romanos 8, 3 e 4. A outra passagem é Romanos 5, 12. E a outra passagem é 1 Coríntios, capítulo 15. Claro que existem vários outros textos, mas esse foi o que fala mais fortemente sobre os motivos da divindade de Jesus. da divindade. Jonathan, você pode botar no grupo depois os versículos? Sim, pode. Coloca lá. Inclusive, eu já coloquei lá no grupo um comentário bíblico do livro de Romanos, do pastor Hernandes Dias. Já está lá no grupo. Coríntios 15? Isso, 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição de Jesus. Eu já estava escrevendo já. Mas você pode enviar. Então, coloquem no grupo para eu pegar depois, que eu estou sem lápis aqui. Que esse Com é bem certeza, claro, né, que fala. Divindade de Jesus e por que Jesus veio? Isso. Por que teve que ser em carne? Porque que nem esse é bom para a gente ter essa base e se estruturar nela. Mas procurar o do Antigo Testamento, porque eles não creem em Romanos. Eles não creem na Bíblia, né? Mas assim, eles creem nos profetas, só que a partir de Paulo, eles não ouvem. Aí eu perguntei lá, ai, Paulo. Eles, depois a gente fala sobre Paulo. Tipo assim, eles não creem em Paulo. Então, até eu perguntei dos discípulos de Jesus, né? Porque os discípulos de Jesus, eu falei, mas vocês creem em Jesus, mas os discípulos estavam lá escrevendo o que ele fazia. Vocês têm que ler. Vocês têm que ler o que o Lucas falou, o que o Mateus falou. Mas aí, se a gente pegar mais do Antigo Testamento, por causa que eles ouvem, aí é melhor. Só que o Novo Testamento é a melhor forma, na verdade, é a forma esclarecida de Jesus. Que é esses que você mandou, né? Romanos, 1 Coríntios. E aproveitando esse gancho, caso eles usem esse argumento de negar o Novo Testamento, já entra em Romanos 5,12, que Romanos 5,12 fala sobre o antigo Adão, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O pecado entrou pelo primeiro Adão, então para o pecado sair, o segundo Adão tinha que vir. E quem que era o segundo Adão? É Cristo. Jesus. Como é que o pecado ia sair do mundo? Foi pelo segundo Adão. Então, pelo segundo Adão, nós primeiro Adão. O segundo, eles Exato. não. No primeiro Adão eles acreditam, né? Não é possível. Aí a gente só entra com o segundo. Nossa, eu fico pensando, sabe? Eu vou pesquisar assim em si. Como que escreveu? Porque foi o Maomé, né? Eu sei que ele foi lá, aí falou que Gabriel falou no ouvido dele, né? E ele foi escrevendo. Mas, tipo assim, ele escreveu histórias da Bíblia. Eu acho que ele leu a Bíblia. Esse Maomé, eu acho não, né? Porque, na verdade, é aquela verdade foi totalmente desestruturada, que parece a verdade, não foi. Então, a gente sabe que é o inimigo mesmo, né? Que ele veio para enganar, ele veio para disfarçar a verdade. Então você vê que é tipo, traz as coisas da Bíblia, só que no ponto principal
O inimigo teve nem criatividade de fazer outro livro, né? Por nada não, vai ter que falar. E ele trouxe as coisas assim que parece a palavra o evangelho e não é, sabe? Mas a gente pode aproveitar esse gancho, né? Porque eles vão nos ouvir e a gente, o Espírito Santo vai alertar da consciência do pecado. Mas é muito parecido. Então, basicamente, essa semana a gente fica com esse. Pode mandar, o Jonathan até mandou aqui, desses versículos, só que pega a partir dos profetas do Antigo Testamento, que é o que eles mais trazem, assim, deles começarem a nos ouvir para apontar para Jesus, que vai ser basicamente o que a gente vai usar na carta depois. A Gisele viu, pecado, Romanos 15, morte veio a todos, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Você sabe, Socorro, se o da Turquia falou? Não sei, se eles creem que o pecado entrou no mundo pelo pecado de Adão. Não, porque na realidade, eu comecei há pouco tempo a conversar com ela sobre esse assunto, porque ela, de vez em quando, ela desaparece, sabe? A gente vai conseguir ter também, que nem a gente está começando, né? Mas como a gente vai entrar em muito contato com os muçulmanos, a gente também vai aprender muito. Então, é aquilo que eu falei, a gente vai usar e ela é vídeos, aberta, Sayuri. Tu vai ver quando você começar a conversar com ela é aberta. Aí você vai colher muita coisa, porque você fala inglês. Ah, se eu falasse inglês, eu já estava longe. Já absorveu tudo que ela falou, já. Era. Mas é bom aí, os textos, né? Porque tem grande parte, porque o texto você fala assim, bem pensado, né? Você escreve. Então, tipo, a pessoa consegue refletir mais escrevendo. Que é tanto bom quando a pessoa escreve. Vocês veem que eu mando áudio, assim, eu só mando áudio. Quando eu escrevo, eu pensei muito para escrever. Então, vocês sabem que o meu texto escrito é refletir, raciocinado. E o áudio também, né? Porque sai do coração. Só que quando é um texto, aí é bom dessa parte, que a pessoa, ela vai escrevendo, né, assim, principalmente quando ela vai explicar. E aí a gente faz essa questão, eu vou até enviar algumas coisas depois no grupo, dos tópicos mesmo, né, que vocês podem procurar na Bíblia, porque eles colocaram o nome de alguns profetas. Eu vou mandar o nome dos profetas que eles colocaram, vai que eles não creem em Isaías, né, porque eu já ia usar Isaías, gente, ia ser tão fácil apontar Jesus através de Isaías, mas aí se eles só creem um pouco mais do comecinho, eu vou enviar, fazer essa pesquisa antes, e aí eu já envio hoje no grupo, que é ao longo dessa semana que a gente vai fazer. E aí o grupo Connected, para vocês já terem contato com o povo. Eu não sei se a maioria tá, eu acho que a maioria não tá nesse grupo, então aí você já entra, que tem o povo de todo mundo, da África principalmente, África e Índia. E tem o grupo dos poliglotas lá. Eu gosto do povo da África, eu gosto. Da Índia, eu me comovo muito com o sofrimento daquele povo, aquela... eu queria muito também Da falar com Índia, esse né? povo. Alguém para Jesus. Então, nossa, eu já vou te passar um monte da Índia, ver se você vai encontrar tantos. Sayuri, sai uma equipe dia 12 da Jocum para Kampala, a cidade Uganda. de Kumagon. Aí eu mandei um presente para ele. Sério? Ai, ele vai ficar feliz. Sério? E ele foi do Messenger. Ele você que encontrou, ele eu não conhecia, não. Foi. Mas faz isso, que nem a rede social ela dá muito acesso. Tanto Instagram, aí vocês vão usando, o Facebook. E até aí vocês usam das suas mesmo, né? As suas redes pessoais. O WhatsApp, eu não tenho tanto problema das pessoas me chamarem, porque no WhatsApp não tem dado meio assim, não tem foto, então de boa, né? Agora, Facebook meio assim. Por isso que eu falei da gente a nossa coisa. Agora, meu Instagram, gente, eu tô assim, ó, pode chamar. Tô falando para todos os povos, independente se olhar um dia fácil ou não. É que eu fico mais de vocês não sentirem insegurança, sabe? E também, assim, no WhatsApp, é só depois você sair dos grupos, que eu acho que ninguém envia mensagem. Mas quando você entra no grupo, tem muita gente. Gente, eu tô falando que é muita gente, você não tem noção. Assim. Ei, Sayuri, depois vamos combinar para a gente tomar um café com ela? Esse povo é tudo da onde? Gente, vocês são tudo de estados diferentes. Digita aí os estados que vocês são. Já é 11 horas. Daqui a pouco Paraíba. Eu sou Bahia. Paraíba também. Quando eu for Ceará, eu vou em Paraíba, só para nós conversar.
Ai, Oba, venha mesmo! a Jaine. Jaine, nós sente. Nossa. Nós sente, mas a gente aguenta. A gente aguenta, por Cristo. Que a Jaine colocou, né? Que ela começou a evangelizar o muçulmano no Insta, mas ficou com medo. Então, gente, tem gente que não aparece com foto, com nada. Mas são pessoas, isso que eu foco, sabe? Eu foco, mesmo que eles sejam pessoas que, tipo assim, saem do além, eu falo, é uma pessoa que tá digitando, ainda não é um robô, sabe? Agora, se tivesse robô me enviando mensagem, estivesse pregando o evangelho para robô, eu ia ficar brava. Mas como é pessoa, então envio. Gente, se a gente fazer uma reunião presencial do Sky Center, a gente tem que ir para Brasília, que é metade do caminho para todo mundo, assim, pra gente. Oi. Ai, pode falar. Eu encontrei no Alcorão aquela dúvida que você tinha sobre se eles acreditavam ou não se o pecado vinha por Adão. Eles acreditam, mas na crença deles, o pecado de Adão foi perdoado só porque Deus deu uma repreensão verbal. E por Deus ser misericordioso, perdoou aquilo. Ou seja, passou a borracha. Eu vou mandar o print do Alcorão lá no grupo, para vocês verem lá. Passa a borracha, exato. Toda hora que eu falo da questão do preço, para o muçulmano, ele fala que Deus perdoa. Tipo assim, nossa, muito, muito. Eles vão falar muito isso pra gente. Não precisa de Jesus, ele perdoa, Deus perdoa. Então, por isso que a gente pegar Moisés, sacrifício, sacerdote, necessidade. Bahia. Porque naquele livro que eu enviei, está na página 37. Do islamismo, né? Isso, do Alcorão, aquele arquivo de 900 e tantas páginas. Foi na outra semana ainda. Vou reenviar aqui de novo para vocês verem. Ah, não, tem um de uma página. Tem um de 91. Esse 91, outro lado, é do islamismo? Isso, é tudo sobre islamismo. Ai, que legal. E quem é os autores? Os autores são cristãos? Um deles, inclusive, é da CPAD. É o único que eu posso dizer que é fiel, porque é a nossa editora, né? Mas a maioria é tipo cristão ou é muçulmano? Porque tem os muçulmanos, né, que escrevem sobre islamismo. Que os dois são bons, né, de ver assim, de ler. Como eu peguei ele em grupos cristãos, eu acredito que todos os autores são evangélicos, viu? Mas é bom a gente ler eles com um certo cuidado. É porque que nem quando a gente pega, tem os conteúdos que os muçulmanos enviam. Então, tipo, aquele áudio que eu enviei foi o paquistanês que enviou. Estão até aqui no Brasil. Aí eles falam português e aí me enviaram, né? Eu falei, eles creem nisso. E, tipo, eles ouvem na mesquita. Que nem a gente quando ouve pregação. Aí eles ouvem isso. Eu falei, eles estão ouvindo isso, né? Aí é bom que é o que a gente pega direto que eles estão ouvindo. Aí já fala, ele falou isso aqui, tá vendo? Aí a gente já envia, já fala, mas tá vendo o preço do pecado? E aí, não, eles falam demais. Eles, não, Deus perdoa. E aí, quando você tenta falar, ele fala, mas você pode orar. Aí, uma vez, o outro até falou assim, você ora e você lê, você declara esse negócio aqui, que era a declaração lá, né, que eles têm os cinco pilares de declaração. Mais ou menos assim, tinha 5, eu só lembro dos 2, que é Deus, Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Tipo, você fala isso, a declaração de fidelidade deles, Alá é o único Deus, Alá é seu profeta, Maomé é seu profeta, e eles falam que Deus perdoa. Se você fala, oxe, mas aí a pessoa tá, que nem eu falei, né, a pessoa busca e a pessoa conquista, ela conquista a salvação. Assim como conquista várias coisas, né, conquista no paraíso, que você faz na terra também, por isso que tem também, não são todos, né? A gente não pode fazer esse julgamento. Mas quem leva à risca, e a Bíblia também, se você levar à risca, tem as coisas que são do Antigo Testamento, que Deus fala, né? Para ir, mas no tempo da guerra mesmo, que era tempos diferentes. Só que no Alcorão, eles, se levar à risca, eles até pensam, eu vou agir dessa maneira, que muitas vezes é o terrorismo, né? Tem os grupos, porque eu vou conquistar isso nos céus. E eles conquistam coisas no céu, mas não tem, né? Daí eu falo, meu Deus, eles estão sendo muito enganados, sabe? Não engano mesmo. Vou até deixar eu vou ler um e eu vou mandar no grupo do House depois, que é do grupo House fica fixo, né? Tá todo mundo no grupo do House, tá? Que ele fica fixo no do planejamento. Aí vi do planejamento, basicamente do islamismo. Tá, gente, então tem só isso, gente. Planejamento da semana. Eu vou enviar o link dos grupos, quem quiser entrar, porque eles chamam vocês no WhatsApp, você já entra em contato com os povos.
a questão da gente, do que a gente vai fazer. Então é isso. O que a gente vai fazer é buscar os antigos profetas para apontar Jesus. Sacrifício, cordeiro. Eu vou enviar a lista dos profetas, tá? Porque eu vou confirmar. Vocês podem também pesquisar. Tipo, vocês podem pesquisar, se eu não enviar agora. Muçulmano crê no Isaías? Porque você pega Isaías na Bíblia e tá muito fácil para falar de Jesus, a partir de Isaías. Então vocês podem pesquisar no Google também. E vocês até ajudam, vocês enviam. Gente, pode enviar, tá? Eu mando para vocês. Aí eu falei esses dias para a Rosângela. Aí ela saiu, eu gravei um áudio que eu li um versículo na língua hausa. Falei, menina, por que você não me enviou? Porque eu já mando para o Sky Center, a gente já aprende com você, aí a gente te ouve. Aí ela, pode enviar. Eu falei, gente, como assim pode? O povo lá do Instagram tá cansado da minha voz. eu coloco os vídeos lá e falo, gente, o povo tá cansado da minha voz, me ouvir. Mas vocês podem fazer o conteúdo de vocês, vídeos assim também. A gente está estudando islamismo, aí você fez a Ítala tá aqui, Ítala já pode mandar, oi, ela coloca os versículos todos os dias, e ela faz a parte mesmo de explicar, e é muito bom, assim, sabe, essa parte que você lê e você aborda o versículo, Ítala, você já pode fazer na questão dos profetas já, pegar, porque a gente vai usar isso para os muçulmanos, e já pega essas passagens da Bíblia, do Antigo Testamento, e já coloca lá, no Sky Center, que vocês estão estudando, achei essa frase no Antigo Testamento que aponta o sacrifício, o sacerdote de Jesus, que é a cegueira espiritual mais explicado, eles conseguem entender. Então, nosso trabalho é realmente isso, sabe? Como fala, Deus chamou das trevas à luz. Só que o entendimento, né, que Deus ele dá, ele fala muito, né, que Deus usa homens para falar homens. Então, a gente trazer aquela mensagem mastigada, sabe? Naquele entendimento, entendimento da cultura deles para falar mastigado para eles vai ser muito importante. Eles que estão ouvindo muçulmano, islamismo, vamos debater mesmo. Geralmente, islamismo, os muçulmanos, eles ouvem você, mas eles vão lembrar do quê? Do que eles ouviram, né, no islamismo. Então, eles vão falar, mas eu tô fazendo essa comparação, sabe? Não é que é uma comparação em si, mas eles vão fazer lembrança do que eles já ouviram. Então, de uma forma, entender o que eles vivem, aí ajuda, que nem Jesus fez com o povo lá que vivia na região. E aí vocês começam a fazer, anota tudo, tá, gente? Porque eu anoto tudo. Quando eu vou pegando as coisas aqui, eu tenho uma ideia. O Sky Center, se eu não anotasse as coisas, eu falei, gente, eu já sei como vai ser o treinamento do Sky Center. Aí eu não dormi. Eu falei assim, não, se eu deixar para amanhã, eu vou esquecer. Aí eu fiquei até umas 3 da manhã escrevendo lá. Falei, não, isso aqui, não, eu vou acordar amanhã, eu vou esquecer. Então, mais ou menos, vocês anotam o que vocês vão deixar, porque lá na frente a gente vai usar para as cartas. E aí, esse contato que vocês já podem ter, né, porque eu vou mandar os grupos. O grupo Connected pode ficar tranquilo, seguro. E aí, os grupos poliglota, eu já estou falando, que você envia mensagem, pode enviar mensagem, principalmente do Paquistão, tá? O Paquistão vai ser muita gente que vai falar com vocês. Se vocês enviarem mensagem no grupo, assim, sabe? Hi, hello, então eles vão falar. E depois, mais pra frente, eu passo a senha do Hausa, do Instagram, que a gente não começou a usar ainda. Eu comecei a seguir, não sei se vocês viram, Hausa Sky Seed. Aí eu já estava seguindo o povo lá, o povo Hausa. Aí depois a gente vai fazendo as reuniões, a gente já finalizar já, e eu vou até falar para vocês que a Socorro já até trouxe já, Socorro já levado, da gente fazer muito dessas chamadas para ter esse contato com o povo lá, né? Como a gente vai pegar o povo Hausa, eu tenho um amigo, e ele é cristão, só que assim, eu quero uma pessoa assim, uma pessoa que prega o evangelho, sabe, dia a dia. Porque ele prega o evangelho dia a dia, mas não sei se era muito o coração dele, né? Mas a gente vai achar pessoas assim que era muito... que tem esse coração para Cristo, pra gente falar com eles. Lá na Nigéria, então tem o pessoal que eu conheço, a gente chama eles numa reunião, o ruim é o fuso horário, tá? Que lá é 4 horas a mais. Então, tipo, agora seria muito tarde para eles. Então, se a gente for reunir com o povo, assim, da Nigéria, reunir com o povo da Índia dá para chamar agora. Da África, da Índia, do Paquistão, a gente faz essas chamadas aqui, eu convido eles, e aí vocês mesmos já vão falando. A gente não tem vergonha, tá, gente? Não temos vergonha aqui. Vocês vão me vendo. Se for inglês, aí se eles falarem inglês, aí vocês podem falar, eu traduzo. Aí tu traduz, aí tu fica como tradutora. Nossa,